Deus não desampara os que nele confiam. Um testemunho de fé, aprovação e vitória. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este relato que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história inventada, não é algo que ouvimos de longe, mas um testemunho real, vivido por uma irmã que, em meio a uma das maiores provas de sua vida, experimentou o cuidado do Senhor de uma maneira que só quem passa por essas coisas pode entender. E hoje ela está aqui para contar como Deus, na sua infinita misericórdia, não apenas a livrou, mas a usou para abençoar muitos outros. A prova que veio sem aviso. Era uma tarde de domingo, depois do culto da manhã. A irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, sentou-se na sala de sua casa, olhando para as contas que se acumulavam sobre a mesa. O marido, desempregado havia 3 meses, saíra cedo para mais um dia de buscas por trabalho, enquanto ela cuidava dos 2 filhos pequenos. O aluguel estava atrasado, a geladeira quase vazia, e o peso no coração parecia cada vez mais insuportável. Senhor, até quando? Ela sussurrou, com as mãos trêmulas segurando um envelope rasgado com a conta de luz. Não era a primeira vez que passavam por apertos, mas dessa vez parecia diferente. As reservas tinham acabado, os bicos que ela fazia costurando não davam mais para cobrir as despesas, e a cada dia que passava, a sensação de desespero crescia. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama e orou como nunca havia orado antes. Não eram palavras bonitas, não eram frases decoradas, mas um clamor sincero daquele que não tem mais para onde correr. Pai, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço luxo, não peço riqueza, mas peço o pão de cada dia. O Senhor disse que nunca nos deixaria, que estaria conosco todos os dias. Eu creio nisso, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Dá-me forças para continuar firme, mesmo quando tudo parece ruir. E assim, entre lágrimas e suspiros, ela se deitou exausta, mas com uma pequena centelha de esperança no coração. A fé que se mantém mesmo quando a vista falha. Nos dias seguintes, a situação só piorou. O marido voltou para casa abatido, contando que mais uma porta se fechará. As crianças, embora pequenas, já percebiam a tensão no ar. Em uma das noites, o filho mais velho, de apenas 7 anos, perguntou: Mãe, por que o papai está tão triste? A gente não vai ter mais comida? Aquelas palavras foram como uma faca no peito de Maria. Ela o abraçou forte, sentindo o cheiro de criança em seus cabelos, e respondeu com a voz embargada: Filho, Deus nunca nos abandonou e não vai abandonar agora. Ele vai nos ajudar. Confia em Deus, meu amor. Mas no fundo, ela mesma se perguntava: será que Deus está ouvindo? Será que ele se esqueceu de nós? Mesmo assim, no domingo seguinte, ela e a família estavam lá na congregação, como sempre. Não faltavam aos cultos, não deixavam de ofertar, mesmo que fosse apenas algumas moedas. Sabiam que a força não vinha deles mesmos, mas do Senhor. Foi nesse domingo que algo aconteceu. O envelope que mudou tudo. Depois do culto da tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, uma irmã se aproximou dela com um sorriso gentil. Maria, o Senhor me colocou no coração para te dar isto. E estendeu-lhe um envelope branco, simples, sem nenhum nome escrito. Maria olhou para a irmã, surpresa, e abriu o envelope ainda ali, na frente dela. Dentro, havia uma folha de papel dobrada e dentro dela, dinheiro. Não era uma fortuna, mas era exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas mais urgentes. Irmã, mas como? Ela tentou dizer, mas as palavras não saíram. A irmã apenas sorriu e disse: Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Ele te abençoe. Maria saiu dali com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Não era um milagre espetacular, não era um céu se abrindo, mas era Deus providenciando de uma maneira tão simples e tão certa que não havia como duvidar. Chegando em casa, ela contou tudo ao marido. Os dois se abraçaram e choraram juntos, agradecendo a Deus por aquela providência. Naquela noite, dormiram com um pouco mais de paz no coração. A prova que veio depois da vitória. Mas Deus, em sua sabedoria, não nos tira das provas só para nos abençoar. Às vezes Ele permite que passemos por coisas mais difíceis ainda, não porque nos abandonou, mas porque quer nos preparar para algo maior. 2 semanas depois, Maria começou a sentir dores fortes no estômago. A princípio, achou que era apenas indigestão, mas as dores não passavam. Depois de alguns dias, resolveu procurar um médico. Os exames vieram e o diagnóstico foi como um balde de água fria. Senhora Maria, temos aqui um tumor no estômago. Precisamos fazer mais exames para ver a gravidade, mas é algo que requer atenção imediata. Ela saiu do consultório atordoada. De novo, Senhor? Por quê? Mas dessa vez, em vez de desanimar, ela se lembrou do envelope.
Se Deus tinha providenciado antes, ele poderia fazer de novo. Chegando em casa, ela chamou o marido e os filhos, ajoelhou-se com eles no meio da sala e orou. Pai, o Senhor sabe de tudo. Se esta doença vier a ser algo grave, peço que o Senhor me dê forças para passar por isso. Mas se for da tua vontade, cura-me, Senhor. Não peço por mim, mas por meus filhos que precisam de mim. E se o Senhor permitir que eu passe por esta prova, que ela sirva para a tua glória. Nos dias seguintes, ela e o marido jejuaram, oraram, e pediram aos irmãos da congregação que intercedessem por ela. Não foi uma oração de uma noite, não foi um milagre instantâneo. Foram semanas de espera, de exames, de medos, mas também de uma paz que só quem confia em Deus pode entender. Até que em uma das noites, depois de mais um dia de oração, Maria teve um sonho. O sonho que trouxe a cura. Ela sonhou que estava em um lugar muito claro, cheio de luz. Não via ninguém, mas sentia uma presença tão real, tão poderosa que não havia como não reconhecer. Era Deus. E então ela ouviu uma voz. Não era uma voz alta, não era um trovão, mas uma voz suave, que falava diretamente ao seu coração. Filha, levanta-te. Tua fé te salvou. Ela acordou de repente, suando, o coração batendo forte. Mas, diferente de outras vezes, não sentia medo. Sentia paz. Uma paz tão grande que não havia como explicar. No dia seguinte, ela foi ao médico para pegar o resultado da biópsia. O médico olhou para os exames, franziu a testa, e depois olhou para ela com um sorriso incrédulo. Senhora Maria, não sei como explicar isso, mas os exames não mostram mais nenhum sinal do tumor. É como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Ela não disse nada ao médico sobre o sonho, sobre as orações. Apenas sorriu e agradeceu. Mas, dentro dela não havia dúvida, Deus tinha ouvido seu clamor. A bênção que se multiplica. Maria não guardou aquele milagre só para si. Ela começou a contar para os irmãos da congregação, não para se exaltar, mas para que outros também fossem encorajados. Muitos que ouviram seu testemunho se aproximaram dela depois, dizendo: Irmã, sua história me deu forças para continuar orando pelo meu problema. Eu também estou passando por uma prova difícil, mas agora sei que Deus não desampara. E não parou por aí. Alguns meses depois, uma jovem da congregação, que havia se afastado por causa de problemas familiares, procurou Maria. Ela estava desanimada, achando que não havia mais esperança para ela. Maria a recebeu em sua casa, ouviu suas lágrimas, e então contou sua própria história, as contas atrasadas, o tumor, o sonho, a cura. E no final, disse algo que marcou aquela jovem. Deus não olha para o seu passado, minha filha. Ele olha para o seu coração. Se você está disposta a se render a Ele, Ele vai te restaurar. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve. O que importa é onde você quer estar agora. Aquela jovem voltou para a congregação. Hoje, ela está firme e batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e cheia do Espírito Santo. A lição que fica. Irmão, irmã, se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Eu quero te dizer uma coisa. Deus não desampara os que nele confiam. Não foi fácil para Maria. Não foi um caminho de rosas. Houve noites de choro, dias de angústia, momentos em que pareceu que tudo estava perdido. Mas ela continuou firme. Não desistiu. Não deixou de orar. Não deixou de frequentar a congregação. E Deus, na sua hora, na sua maneira, a abençoou de uma forma que só Ele pode fazer. Talvez você esteja passando por uma prova hoje. Talvez as contas estejam se acumulando. Talvez a saúde esteja abalada, talvez o desânimo esteja batendo à sua porta. Mas lembre-se, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Ele não te deixou até aqui para te abandonar agora. A obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. Então, levante a cabeça. Continue orando. Continue ofertando, mesmo que seja pouco. Continue frequentando a congregação, mesmo quando o coração está pesado. Porque Deus trabalha em silêncio, e quando menos esperamos, Ele age. E quando Ele agir, não guarde a bênção só para você. Compartilhe. Abençoe outros. Porque a fé que não se multiplica não é fé de verdade. Que este testemunho fortaleça a sua fé hoje. Que ele te lembre que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.